Olá, nação tricolor, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal BAP Robson Custódio aqui na área. Antes de começarmos, inscrevam-se no canal, ative o nosso sininho, deixe aquele velho like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Deixe um hype, certo? Compartilhe com seus amigos, dê-me ideias, que eu estou precisando muito, sugestões. Em todos os nossos vídeos, poste um comentário na descrição do vídeo, quais são as ideias que vocês têm para nos fornecer sugestões, o que é que vocês acham mais relevante de nós postarmos aqui dentro com vocês. Vamos fazer essa parceria juntos. Compartilhe dentro dos seus grupos. Nunca esqueça, a paixão tricolor pulsa é aqui. Após a vinheta, vamos a mais um plantão do BAP Esquadrão. Toca na tela. Grupo Bahia, amor e paixão, amor e paixão. Bahia, Bahia. BAP. Vamos conferir aqui a nossa coletiva. Nós começamos a ter volume de jogo, fizemos um bom primeiro tempo, na minha opinião, e o segundo tempo aí nós caímos um pouco de produção, individualmente não conseguimos quase nenhuma jogada de muito sucesso, são 11 dias só treinando e alguns vão cansando durante o jogo, então nós optamos por fazer trocas para não correr risco de lesões e tentar manter a intensidade do jogo, mas como era de se esperar, quando o juiz anula o pênalti, eu acho que até psicologicamente dá uma infelizmente a gente baixa, Fortaleza cresce, que é o normal, né, na situação de jogo, e mais trabalha até do que o jogo caminhava, né? Antes do jogo, acho que todo mundo esperava um jogo complicado e difícil, como sempre é contra o Fortaleza. Depois do pênalti marcado, para uma possibilidade de no começo do segundo tempo fazer o terceiro gol, eu acho que aí vem esse banho de água fria e a gente cai um pouco de produção, segundo tempo um pouco aquém do que a gente imaginava, um bom primeiro tempo, mas acho que hoje principalmente valia muito a vitória, o triunfo e a classificação. Corrigiu logo. Rogério, boa noite. A princípio eu queria que você Tente falasse ele corrigir. sobre justamente essa parada. Aqui é Você triunfo. reclamava bastante do calendário brasileiro, quarta e domingo praticamente sem descanso, o Bahia viajando e tal. E a gente viu um Bahia que talvez até tivesse um certo receio, pô, como é que o Bahia vai voltar dessa parada? Mas a gente viu um Bahia que já estava antes da parada bem comportado, o lado defensor principalmente, acho que o David fazendo uma excelente partida no alto. Muito. Então eu queria que você falasse a respeito disso, da postura da equipe após esse um mês, a importância das férias para ele e do jogo diante de um adversário complicado. Eu acho que até você estava cansado, porque você vai todo jogo, então acho que até você estava cansado de tanta viagem, de tanto jogo. Era importante, porque nós já estávamos num momento já declinando um pouquinho no ano pelo acúmulo de jogos. Os jogadores descansaram durante 14 dias e quando nós saímos não tinha esse jogo não existia esse jogo do Fortaleza. Nós nos preparamos para fazer 2 semanas de treinamento, tivemos que encurtar para 11 dias. Gente, é o seguinte, dando essa pausa aqui, eu achei o seguinte ontem. A partir do momento que ele substituiu o Caio Alexandre, eu entendi perfeitamente por que ele substituiu o Caio Alexandre. Não foi por deficiência técnica, não foi por queda de rendimento, cansaço, não. O Caio Alexandre tomou o cartão amarelo, certo? Então, para preservar o atleta, para não ser expulso, ele substituiu. Eu achei correta a substituição que ele fez sobre o Caio Alexandre. Mas também admito que o time caiu depois que Caio Alexandre saiu do jogo. Comentem na descrição do vídeo se eu estou certo ou se eu estou errado. O que é que vocês acharam? Vamos prosseguir. De treinamento. Depois de segunda-feira já não dá mais para puxar tanto treino, ou seja, foi de sábado até sábado com domingo de folga. Talvez não tenha o tempo ideal para botar o time numa condição física melhor, mas em matéria de comprometimento, de dedicação, de atenção, eu acho que isso acho que tem que se destacar o grupo de jogadores. Repito, primeiro tempo bom, segundo tempo
tecnicamente a gente não conseguiu desenvolver como no primeiro, mas em matéria de comportamento e competitividade, eu acho que todos tentaram fazer o seu melhor. David muito bem no jogo aéreo, como se falou. Eu acho que é um fator importante para um time que é baixo, que não é um time tão alto, né? O Santi também ajuda bastante, mas é impressionante o David como ele toma conta da área quando tá bem posicionado. E seguimos na competição. Acho que esse é o principal. Estamos numa semifinal de Copa do Nordeste. Nem sei para quando, né? Porque não tem data marcada, mas para o futuro. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo, pela classificação e bom revê-lo. A gente falou de calendário apertado. E no sábado já tem um outro jogo pegadíssimo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileiro para manter a boa rotação que vinha antes da parada. As mudanças que foram feitas, o senhor já explicou que o time deu uma baixada, mas também foi pensando no Galo e pensando no jogo do América? Eu acho que foi pensando também, boa noite, pensando também nos jogadores. Nós trocamos 5 dos 6 homens de frente, o único que se manteve, que é o que normalmente aguenta até o final dos jogos, é o Jean Lucas, né? O Juba começou a avançar mais do que o necessário em um determinado momento do jogo, no lado que o Marinho nos dava maior trabalho até a entrada do Breno, foi o Marinho mesmo daquele lado. Talvez o Juba tinha que ter segurado um pouquinho mais, né? Mas nós trocamos, o Checo Pulga hoje cansou, que não é também, ele consegue normalmente um pouco mais, Ademir cansou, William cansou, então nós fomos trocando de acordo, o Caio principalmente pelo cartão amarelo naquele momento, né? Já ele é o cara que fica mais atrás, não é o ponto mais alto dele a marcação, então nós colocamos o Nico ali. As substituições já eram pensadas no sentido de que não houvesse lesões no começo da temporada. E, logicamente, um ou outro caso também pensando já no jogo de sábado e depois pensando no jogo de terça. E afinal de contas, nós tentamos fazer um elenco para poder usá-lo. Então, eu sei que às vezes um jogador não entra tão bem, não, poderia ter segurado um pouquinho mais no campo, mas o objetivo é manter esses caras vivos o maior número de tempo possível, porque são 10 jogos em 30 a 31 dias. É um jogo a cada 3,1 dias. Então nós temos que rodar, independente da situação, do jogo, correr riscos às vezes, mas se nós montamos um elenco é para usufruir dele, principalmente nas posições que nós temos mais reposição, que é no meio campo. Rogério, boa noite. Ainda nessa linha, legal que no final do jogo a gente tem ali o Thiaguinho centralizado, à direita o Lúcio, o Kaique na esquerda, o Michel ali um pouco pela direita, no meio campo. Em relação a isso, você já o indício, né, para você em relação ao time, né, e até posicionamento ali do Lúcio pela direita, como conta, o Thiaguinho centralizado. A prioridade agora é, por exemplo, né, em relação ali ao Thiaguinho centralizado e o Lúcio pela direita, por exemplo? Eu vou ser sincero, nós estamos trabalhando com o Lúcio, trabalhamos esses últimos 14 dias com o Lúcio pela direita, mas nada impede que eu acho que não é que o Lúcio não jogue de centro, de 9 quando necessário. Nós vamos utilizar ele da maneira como a gente achar mais conveniente com o passar dos jogos. E ele vai ter que desenvolver cada vez mais ali pelo lado direito. Você precisa um pouco mais de velocidade, um pouco mais de habilidade de 1 contra 1, né? Eu particularmente acho o Lúcio pelo centro melhor. Ele ressaltou que gosta de jogar pelo lado, vamos tentar usufruir dele da melhor maneira possível, quando necessário, nas duas posições. Boa noite, Rogério. Eu queria saber como você avalia a situação do gramado da Fonte Nova, tendo em conta que o último jogo oficial foi no dia 8 de junho com a equipe feminina. Eu acho que teve a troca parcial, né, do gramado, acho que está com bastante areia no momento. É um processo que eu entendo que faz parte, a bola está quicando um pouco mais do que o normal, acredito que a areia vai baixando, se molhar, se cuidar bem, de se destacar que menos grama saiu do gramado, acho que até pelo corte da grama soltou menos grama, no final do jogo você olha o campo está menos machucado do que normalmente, agora deve demorar ainda, esses 3 jogos talvez a gente sofra um pouco mais pelo gramado, pela quantidade de areia que vai melhorar com o passar do tempo, ao menos o que a gente espera é que o gramado aguente, suporte mais. Não está o ideal hoje? Não. Mas eu acho que para o futuro o trabalho que foi feito pode ser benéfico para preservar um pouco mais o gramado com o número de jogos altíssimos que tem até o final do ano. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Muito se falou durante esse mês de junho, o debate durante a Copa do Mundo de Clubes, que era entre você manter a sua identidade independente do seu adversário ou se adaptar às características do seu adversário. Muito se falou por causa do jogo do Flamengo e do Fluminense, né? A eliminação e classificação. Eu acho que esse debate
é válido para o Bahia, que, por exemplo, essa sequência de 3 jogos em casa, são 3 times bem distintos, com propostas de jogo distintas. Fortaleza, Galo e América. Aí daqui a 2 semanas tem um jogo contra o América lá na Colômbia, que é bem diferente, e ainda tem o Retrô. Então eu queria saber a sua opinião sobre esse debate, de qual lado você acha que é o que é melhor, né? E qual estratégia você pretende seguir durante a temporada? Eu acho que a nossa estratégia, a gente dá indícios com 40 e poucos jogos na temporada. Eu acho que mais ou menos a nossa estratégia nós temos, principalmente quando jogamos dentro da nossa casa. Concordo com você, eu acho que as duas questões são válidas. Você vê o Paris Saint-Germain hoje jogando, mantendo sua identidade de jogo e vencendo o Real Madrid. Você vê o Fluminense se adaptando a Inter, né, foi, né, que ele mais mudou e também vencendo. Eu acho que as duas são válidas, as duas maneiras são válidas. Eu acho que quanto mais você consegue manter sua identidade de jogo, mostra que você pode ter superioridade ao adversário, mas também não sou contra, principalmente quando você sente que um time é mais forte que o teu, tem mais soluções técnicas, ou melhor parte física, ou uma mudança drástica. Eu acho que não vejo problema nenhum em você se adaptar aos adversários. Boa noite, Rogério. Amanhã abre a janela de transferências, né? E a expectativa da torcida é com relação a possíveis reforços, até mesmo para dar esse suporte que você precisa para que a equipe possa continuar tendo boa performance nas competições. Como é que você analisa essa situação? Você já tem alguma coisa planejada, já as conversas com a diretoria do Bahia com relação a essa situação, para que você possa ter esse suporte? Como é que está essa situação? Olha, eu sei que abre hoje, né? Na verdade, acho que é hoje, né? Já estamos depois da meia-noite, já está abrindo a janela hoje. Eu acho que o Cadu está trabalhando com relação a isso. Talvez como eu falei, acho que não vou nem mudar aqui minha entrevista que eu dei antes de sair do último jogo, de sair de férias. Nós estamos tentando encontrar uma ou outra peça que seja adequada ao orçamento e que possa nos ajudar. Sem dúvida, nós temos alguns setores que estão no limite, alguns jogadores ainda voltando, fazendo readaptação, voltando de lesão, outros que vão demorar um pouco mais para voltar, o caso do Canu, por exemplo, no sistema defensivo. Eu acho que no meio campo, o Eric mesmo machucado, nós temos boas alternativas, com o Michel, com o Nestor, com o Nico, com o Cauli, que pode fazer essa posição, e na frente a gente sofre um pouquinho mais, e nós estamos tentando, conversando, vendo jogadores, e aí a partir da negociação fica por conta da direção. Boa noite, Rogério. Em função justamente de você ter 2 jogos seguidos agora. 3. Né? Não, 3. Foi hoje, Sim. Foi ontem, né? Será no sábado e na terça-feira. Perfeito. E justamente competições distintas. Um jogo contra o Atlético, que você precisa pontuar para continuar lá em cima. E o jogo contra o América, que é um jogo em casa, mas tem outro jogo fora, é mata-mata. Você falou em rodar o time. Sim. Você pretende fazer modificações na equipe, pelo menos para o jogo contra o Atlético, ou pelo menos não? Eu pretendo fazer uma avaliação, ver como cada um chega amanhã, né? Para que a gente possa ter hoje o primeiro jogo, depois de tanto tempo, alguns jogaram 90 minutos, nós temos que analisar, conversar. Amanhã tem as avaliações fisiológicas que todos eles fazem. Eu só vou fazer alguma definição de time na sexta-feira, ou talvez só no sábado mesmo, dependendo do tempo de recuperação. Se necessário for, fazer mudanças. Eu não estudei tanto Atlético Mineiro, agora já está com tudo baixado, vou começar agora. Quando chegar em casa, dar uma olhada no Atlético, amanhã de manhã, ou pós-almoço, antes do treino, vou estudar um pouco mais a fundo o Atlético, como vem jogando nos últimos anos. A gente acaba, é muito jogo, então você vai dando mais atenção ao próximo adversário. A partir de agora a gente começa a pensar no Atlético Mineiro. Se necessário for fazer mudança, seja pelo que a gente entende de necessidade, ou seja pela parte física, dentro do que nós temos, faremos, sem problema. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação. Eu queria, na minha pergunta, trazer 2 aspas de 2 entrevistas distintas. Uma sua, durante essa semana, que você falou sobre o Bahia estar caminhando a passos largos para se tornar o melhor e o maior Bahia da história. E uma de Everaldo também, que ele falou sobre o Fluminense. Você citou o Fluminense lá no Mundial. E ele disse sobre os feitos do Fluminense, que, claro, fazem com que os adversários tenham ainda mais sede aqui no Brasil de derrotar o Fluminense por tudo que o Fluminense conquistou lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O quanto conquistar grandes feitos, o quanto a grandiosidade de tudo que o Bahia vem fazendo desde o ano passado traz responsabilidades para vocês,
Mas, no seu ponto de vista, como é tornar tudo isso mais leve, tirar esse peso dos atletas para que esse processo seja também gostoso de se curtir e aproveitar? Eu acho que todo o processo de crescimento, se você levar com profissionalismo, com dedicação, ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É muito difícil, claro, igualar o Bahia de outras épocas, porque para igualar o Bahia de outras épocas, você vai ter que conquistar um título minimamente nacional, né? Que é o feito que o Bahia tem em 59 e 88. Então, eu acho que pode levar um tempo, mas eu acho que é um caminho, é uma construção para que o Bahia tenha mais sustentabilidade numa Série A, que consiga vivenciar melhor isso e que cresça a cada ano, que possa, como foi uma evolução de 23 para 24, que essa evolução possa continuar acontecendo para esse ano. É um desafio. Eu acho que é difícil porque todo time investe, todo time contrata, todo time tem seu orçamento, cresce, como o grande exemplo, talvez o Fluminense, pelo que arrecadou financeiramente nesses últimos dias, quando jogou o Mundial de Clubes. Sobre o Everaldo, primeiro que eu gosto muito do Everaldo, eu acho que, para mim, honestamente, não muda em absolutamente nada. Toda vez que eu jogar, seja contra o Fluminense ou contra qualquer outro time, o intuito vai ser vencer. Eu não vejo esse processo. Eu acho que o Fluminense poderia ter vencido contra o Chelsea, né? A semifinal, e poderia perder um jogo aqui dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso está dentro de um pacote chamado futebol. E o Fluminense continua sendo um grande time. É um jogador, para mim, excepcional, que é o Arias, que é um jogador que faz muita diferença para o Fluminense. Um time bonito de se ver jogar, foi muito competitivo nesse Mundial. Assim como o Botafogo foi, assim como o Flamengo levou a Zap, que caiu na chave, no lado mais complicado, que teria jogos que é difícil passar. Enfim, todos, acho que o Palmeiras, todos acho que elevaram a credibilidade do futebol brasileiro. Os 4 times que foram para o Mundial elevaram a credibilidade do futebol brasileiro. Todos conseguiram alcançar fases de mata-mata, que possa ser exemplo para a gente seguir no futuro. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo, pela classificação. É natural, nessa retomada de ato entre campeonato, 30 dias, a ocorrência de lesões musculares, até mesmo pela falta de ritmo de jogo. Obviamente que no segundo tempo você destacou que o time caiu muito a produção. Eu queria saber de você se foi uma orientação da comissão técnica em relação aos cuidados relacionados à parte física, até porque o Fortaleza ele cresceu no jogo, era natural que crescesse também no jogo, é um time de primeira divisão, oitava de final da Libertadores, e o Bahia ainda teve a questão dos contra-ataques. Nós tivemos 3 ou 4 oportunidades de matar o jogo. Sim. E aí entra aquela questão que você fala sempre da concentração. Quero saber se foi uma orientação da comissão técnica, como é que você vê essa questão da concentração? Eu não acredito que uma comissão técnica, um treinador, passe uma orientação para o time piorar no segundo tempo. Seria incoerente por parte do treinador. Eu só vejo que o Fortaleza é um time que hoje disputa, como você falou, um time que está em Copa Libertadores, vai jogar oitava de final de Copa Libertadores, é um time que fez uma campanha excepcional no ano passado, é um time fortíssimo. Nós vamos enfrentar o Fortaleza daqui a alguns dias, né? Acho que é no outro sábado, né? Não esse sábado, o outro sábado, se eu não me engano, nós vamos enfrentar o Fortaleza lá, o que é muito difícil. Nós perdemos para o Fortaleza no passado, lá no jogo. Ganhamos aqui, perdemos lá. Então, assim, sempre jogos complicadíssimos, tem uma tradição, rivalidade entre os dois times. Acho que é natural quando você não consegue matar o jogo, e esse é um problema que nós, infelizmente, carregamos há muito tempo. Criamos oportunidades, não conseguimos definir o jogo, mas nesse caso hoje eu acho que também tem influência da arbitragem na penalidade, que eu acho que ali acabaria o jogo. Como não houve o pênalti, normal. Nós acabamos sofrendo porque nós não temos a letalidade necessária para liquidar o jogo. E aí, o final de jogo, quando está um gol de diferença, a gente já sabe, vocês estão bem acostumados, infelizmente, a saber como fica. Boa noite, Rogério. Pacote futebol que o Bahia carrega é maior do que os outros, né? 4 competições ainda disputando. Sim. E você deu a entender na sua última entrevista, antes do recesso, que o Bahia teria que privilegiar competições ou queria deixar um em detrimento da outra, e deu a entender que a Copa do Nordeste seria, talvez, essa competição. Agora, com o Bahia avançando às semifinais e todo o calendário ainda à frente, como é que você enxerga, isso vai ser de competição a competição, como é que você enxerga uma em detrimento da outra? Eu confesso a você que, dentre as 4, eu acho que a Copa do Nordeste
acho que vocês também concordam, entre Copa do Brasil e Sul-Americana. É a menos importante das 4, mas é também muito importante para o torcedor e muito importante para a gente pela tradição ao longo dos anos da região. Nós vamos tentar fazer o melhor Bahia que a gente pode a cada jogo e vamos tentar sobreviver sem as lesões, torcer para que em setores onde a gente tem, infelizmente, perdeu alguns jogadores mais graves e nos falta um pouco, torcer para que não machuquem esses jogadores. Como é que eu vou abrir mão de um jogo contra o Fortaleza que vocês me matam, o torcedor me mata? Não tem jeito, né? Então, assim, chega no momento, tá dentro do instinto da gente. Agora, eu já trabalhei em clubes que às vezes privilegiaram as Copas e sofreram no campeonato de pontos corridos. Isso é algo que, infelizmente, está sujeito a acontecer. E eu sempre falo que o segundo semestre é um segundo semestre de frustração. Quando você está em 4 competições, a chance de uma eliminação acontecer, ela é real, ela é bem possível. Que a gente saiba lidar com essas frustrações que podem acontecer, a não ser que seja um ano que nunca aconteceu na história, mas que é mágico de você conseguir conquistar tantas competições. Mas, infelizmente, as frustrações no segundo semestre, elas acabam caminhando mais próximo de você, que o torcedor, que a gente saiba ter discernimento em momentos difíceis que acontecerão. Agora, é difícil você... Volta de campeonato, primeiro jogo, dentro da sua casa, 30 e tantas mil pessoas no estádio. Difícil você abrir mão, né? Tomara que não nos falte em momentos futuros. Porque o problema não são esses 10 jogos também, já são 10 partidas em 31 dias. Mas se ganhar, você vai continuar nesse mesmo ritmo. E é desumano você a cada... Então, por isso que nós tentamos fazer trocas, manter jogadores mais frescos e tentar, mesmo que corra riscos em determinados jogos, a gente precisa fazer. E eu acho que contemplar o que nós todos falamos que é melhor do que o ano passado, que é o elenco como um todo, tentar priorizar o todo, não individualmente. Eu acho que um time se constrói, eu acho que talvez hoje até o Paris e Madrid seja um grande exemplo, né? A marcação, pressão, a pegada, o olhar, o gesto corporal mostra uma equipe, um time que joga realmente como equipe. E eu acho que é o que a gente tem que tentar fazer por aqui também. Obrigado. Boa noite. Desculpa, Barão. Que isso, cara? Puta, não vai brigar comigo já na volta. Não vi você por causa da luz, acredita? Tranquilo. Não vi você. Tá tranquilo, tô. Bem na tua direção. Tô zen também. Só me ater a uma declaração que você repetiu, sim, tá? E talvez não tenha repercutido bem no meio do torcedor. E aí a gente tem que também, claro, por vezes, fazer a voz do torcedor, sim, tentando tirar de você uma resposta que o convença, já que a gente não vai conseguir em seu lugar. Alguns torcedores entenderam a sua declaração, essa que você acabou de repetir, como uma preparação para desilusões, como uma preparação para um time que não vai chegar ou não vai querer chegar. E aí eu queria que você clareasse bem a ideia, porque infelizmente cada um entende o que quer. Sim. Só que assim eu queria que você, usando do microfone, dissesse o que de verdade você pensa, porque a gente sabe que são 4 competições. E nem sempre você vai conseguir chegar nas 4. Eu pensei assim. Você quis dizer sobre isso. Vai estar preparado sobre não ganhar uma delas ou todas elas. Pode acontecer porque é futebol, né? Mas assim, o que de fato você pensou quando disse isso, quando trouxe isso, já que você tem tratado as competições de forma individualizadas e buscando ser o melhor Bahia em cada competição? Eu acho que a prova disso é hoje, numa competição que eu coloquei para vocês, que entre as 4, em tese aqui tem, não vou dizer menos importância, mas é a menor competição entre as 4, pronto. E nós entramos com força total, força máxima, nós vamos tentar todos os jogos. Eu não conheço um time que ganhou 4 competições aqui no Brasil que jogou no segundo semestre. Então, assim, infelizmente, as desilusões podem acontecer. Agora, eu não preparo ninguém para perder, muito pelo contrário. Eu tento fazer meu time sempre competir e ganhar. E é o que eu vou fazer. Enquanto tiver energia, enquanto a gente tiver força, nós vamos lutar pelo Bahia, lutar pelos triunfos, pelo torcedor, principalmente representar o clube cada vez que a gente joga diante do nosso torcedor. Tomara que a gente consiga caminhar ao ponto mais alto de cada competição. Não lembro de ter acontecido. Lembro até de, você vê, o Botafogo ganhou 2, Palmeiras ganha 2, Flamengo ganha 2,
Mas não lembro de quem conseguiu ganhar 4 competições no segundo semestre. Mas tentaremos fazer o nosso melhor sempre para que o Bahia vença jogos. Esse é o meu objetivo, vencer jogos. Tomara que a gente consiga ter peças e energia suficiente para manter o Bahia lá em cima. Bahia! Bahia!